Olá, pessoal! Na nossa aula de hoje, nós vamos discutir aí um dos assuntos mais polêmicos e mais difíceis no enfrentamento da criminalidade no nosso país, que tem lá uma participação mais relevante no estado do Rio de Janeiro, que é a presença da milícia. Vamos tentar entender esse assunto. É um assunto particularmente importante para aqueles que serão possíveis servidores da área da segurança pública: bombeiro, agente penitenciário, policial civil e militar, federal e por aí vai. Isso porque os assuntos relacionados à segurança pública são normalmente aqueles que são cobrados em provas de atualidade. Então vamos lá, vamos tentar entender essa questão. Primeiro, vamos caracterizar o que é uma milícia. Uma milícia é um grupo armado que faz um poder paralelo ao do Estado, que num primeiro momento, teoricamente, cobrando pelo seu serviço de proteção de moradores, comerciantes, setor econômico de determinados bairros, formado basicamente por militares da ativa e inativo, principalmente policiais civis, policiais militares e membros do Corpo de Bombeiros, ganhavam dinheiro de comerciantes e da população local para, teoricamente, fazer um enfrentamento em paralelo ao Estado, à criminalidade e ao narcotráfico. Nesse sentido, se configura essencialmente como um grupo, abre aspas, paramilitar, que controla geograficamente parte do território, que forma um poder paralelo ao do Estado, por um outro lado, que tem um domínio econômico sobre uma dada região, que aplica um sistema de lei e julgamento em paralelo ao do poder público vigente no país, que agora extorque comerciantes e moradores para pretensamente garantir uma proteção. Com o passar do tempo, os milicianos saíram de uma condição, abre aspas, de cobrança por proteção, para praticar os mesmos crimes que narcotraficantes e outros cometiam no estado do Rio de Janeiro. Portanto, miliciano hoje está envolvido em atividades paralelas e ilegais, como, por exemplo, roubo de sinal de TV a cabo, de venda de internet paralela, mas também de transporte alternativo através de Kombi, van. Por um outro lado, do comércio de botijão de gás, muitas vezes na compra e na venda ilegal de terrenos, inclusive pertencentes à União, o Estado ou os municípios, de cobrança de aluguel em imóveis do Minha Casa Minha Vida, que foram concedidas a famílias pobres em áreas dominadas pelos milicianos, grilagem de terra, venda de areia e materiais de construção, enfim, constituíram um mercado de armas, um mercado de drogas, de extorsão de população, dentro das áreas por ele dominadas. Segundo o Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, pelo menos 98 comunidades na cidade do Rio de Janeiro estão dominadas pelos milicianos. Esses milicianos começaram a sua atividade por Rio das Pedras, na zona oeste do Rio de Janeiro, e ainda hoje tem boa parte das suas operações por lá, região de Rio das Pedras, Barra da Tijuca, mas também a Taquara, Tanque, Jacarepaguá, mas ela já se espraiou por outras áreas do Rio de Janeiro, inclusive se espraiando agora para a área da Baixada Fluminense. Áreas, por exemplo, como a Pavuna, mas também São Gonçalo, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, já começa a ter uma presença mais marcante dos milicianos. Bom, o ponto-chave é que, como os milicianos são muitas vezes formados por militares, policiais militares, civis e bombeiros da ativa, o combate é, talvez, numa certa medida, mais difícil até do que a própria marginalidade envolvida com narcotráfico, já que os milicianos têm um braço dentro do próprio Estado. E mais,
tem um planejamento estratégico para aumentar a sua influência dentro do meio público através da eleição de políticos. Recentemente, nós tivemos o vereador pelo PHS do Rio de Janeiro, André Siciliano, que é investigado, né, no caso da morte, né, da vereadora Marielle Franco, do PSOL, né, porque teria ele, André Siciliano, até agora, no momento da gravação dessa aula, nós ainda não temos provas ainda disso, mas o André Siciliano, segundo denúncia, né, de um delator ex-miliciano, o André Siciliano arquitetou a morte da vereadora do PSOL. Porque a vereadora do PSOL estava lutando, né, por causas relacionadas à área social, na área de controle de milícia, e isso estava dificultando a atuação da própria milícia naquela localidade. Em virtude disso, segundo a denúncia desse ex-miliciano, André Siciliano encomendou a morte, né, da vereadora Marielle Franco. Repito, nós não temos provas ainda do momento de gravação dessa aula de que isso seja verdadeiro. Mas cada vez fica claro, né, no Rio de Janeiro, de que a atuação da morte da Marielle Franco foi claramente um ato operado por milicianos, seja por policiais da ativa ou inativos, mas por milicianos. O problema é que os milicianos, historicamente, eles foram considerados até como benéficos. No governo do então, né, prefeito César Maia, do Democratas do Rio de Janeiro, ele chegou durante o seu governo, no blog que ele mantinha, né, na internet, a exaltar o trabalho realizado pelos milicianos, porque teoricamente os milicianos estavam fazendo um enfrentamento da marginalidade e do narcotráfico. E embora fossem um poder paralelo ao Estado, era considerado, abre aspas, como um aliado do Estado no combate à criminalidade. O César Maia agora não vem a público defender esse tipo de posição. Porém, lá atrás ele o fez. E hoje, né, os milicianos são um verdadeiro poder paralelo ao Estado no Rio de Janeiro. Considerando que o Estado do Rio de Janeiro é um Estado completamente falido, o setor de segurança pública está sob intervenção federal e a cúpula do PMDB, que comanda o Estado do Rio de Janeiro nos últimos 12 anos, está na cadeia. O presidente da Alerj, Jorge Pisciani, estava preso do PMDB, está em prisão domiciliar. Nós temos o ex-governador do Estado, Sérgio Cabral, preso. Eduardo Cunha, deputado federal pelo PMDB do Rio de Janeiro, preso. Nós temos 2 deputados, né, estaduais ligados, né, ao PMDB, que são do PMDB, presos, que é o Paulo Melo, um deles. Portanto, o Estado do Rio de Janeiro vive o caos sob o ponto de vista político, sob o ponto de vista da administração da coisa pública e da segurança. O ponto-chave é que os milicianos perceberam essa fragilidade do Estado e expandiram a sua atuação para um número cada vez maior de bairros. E agora já começa a chegar, né, na área da Baixada Fluminense, se infiltrando agora em algumas cidades do interior. E, portanto, se não for combatida com força nas suas fontes de financiamento no momento atual, elas se constituirão verdadeiramente como um poder paralelo no Estado do Rio de Janeiro. Numa das últimas operações da Secretaria de Segurança Pública, que agora está sob controle, né, do Comando Militar do Leste, né, com a intervenção federal, foram apreendidas 108 vans de transporte clandestino na zona oeste, né, da cidade do Rio de Janeiro. Segundo o secretário de Segurança Pública, o general Richard Nunes, as vans representavam 60% da renda dos milicianos. A minha pergunta-chave é a seguinte: a Secretaria de Segurança Pública no Rio de Janeiro não sabia disso nos anos que antecederam a intervenção? Foi uma novidade? Foi algo descoberto por acaso pelo Grupo de Intervenção Militar no Rio de Janeiro? Ou
Há incompetência da Secretaria de Segurança Pública na verificação e combate aos milicianos, ou há um conluio, ou há omissão. Provavelmente um pouco de tudo, né? Um pouco de incompetência, um pouco de conluio e um pouco de omissão. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muito orgulho, peço licença para vocês aí para apresentar o nosso módulo Nossa Isolada do professor Alex Mendes, né? O professor Alex Mendes, professor que dá lá concursos há 4 anos, nosso professor titular de atualidades. E o professor Alex Mendes, né, com a lá concurso, nós temos um programa de atualidades. Professor, como é que funciona isso, né? Rapaz, é todo mês, né? Todo mês, pelo menos uma vez ou 2 vezes por mês, o professor Alex Mendes separa todos aqueles assuntos importantes daquele mês que podem ser objeto de prova e faz e monta, elabora aulas de atualidades para você. Com certeza, gente. Então, é um programa que regular, tá? É um programa regular de atualidades. Então, este nosso curso de atualidades, tá certo? Com o professor Alex Mendes, ele está sempre em constante gravação. Por exemplo, né, quando teve lá, o professor tinha gravado uma semana, aí na outra semana teve a notícia e a efetivação, né, da prisão do Lula. O que aconteceu? O professor Alex Mendes, na outra semana mesmo, né, ele já providenciou a aula e já atualizou o curso de atualidades, né? Este curso, o investimento é de apenas R$50. Prazo de acesso são de 90 dias, né? Carga horária, neste momento, de 7 horas, né? Quantidade de aula, 18. Mas, é claro, durante 90 dias, essa quantidade de aulas e a carga horária vai aumentar ainda mais, né? Então, convido vocês aí a acertarem todas as questões de atualidades com o nosso super módulo de atualidades com o professor Alex Mendes, né? Forte abraço, fique com Deus, espero vocês. Tchau. Clique like.